sobre PL da anistia, sobre tudo que envolve o 8 de janeiro, eu quero trazer agora uma informação com a Janaína Camelo, porque a primeira turma do Supremo Tribunal Federal julga a denúncia contra 7 acusados de integrar o chamado núcleo da desinformação. Jana, conta pra gente como está o andamento. Bem-vinda. Muito boa tarde, Evandro. Pois é, neste momento o julgamento está no voto do relator, né? O ministro Alexandre de Moraes. Ele começou o voto dele ali por volta de 2h40 da tarde, mais ou menos. E ele, como nos julgamentos anteriores, ele está votando ali pela aceitação da denúncia, né, da Procuradoria-Geral da República contra mais esse grupo aí de acusados por participação nesse suposto plano aí de golpe de Estado. Então, só para relembrar, quem são esses 7? São 7 acusados no total, né, que fazem parte aí do chamado núcleo 2, como você disse aí, esse núcleo de desinformação. Segundo a acusação, eles teriam organizado ações de desinformação para propagar notícias falsas, principalmente sobre o processo eleitoral, também para fazer ataques a instituições e a autoridades públicas, promovendo ali discursos de ódio, né, contra a democracia. Desses 7, 5, a maior parte aí desses acusados militares do Exército. 5 são militares do Exército. E, Evandro, essa sessão que está acontecendo agora, o julgamento, é a segunda sessão, né, porque houve uma sessão pela manhã, o julgamento começou às 9h30 da manhã, ali com a sustentação oral das defesas, né, dos 7 acusados, todos os advogados falaram. Quem falou também foi a Procuradoria-Geral da República, mas não o procurador Paulo Gonet. Ele não estava presente na sessão hoje pela manhã. Quem falou representando ali a PGR foi a Subprocuradora-Geral da República, Cláudia Sampaio Marques, e a gente vai ouvir um trechinho do que ela disse sobre esse núcleo 4. Disse a subprocuradora, ela ressaltou que eles fizeram sim parte de uma organização criminosa para tentar manter Jair Bolsonaro no poder. Vamos ouvir. Como integrantes da organização, todos agiram em comunhão de esforços com os integrantes dos núcleos 1, 2 e 3 para a consecução do objetivo comum, que era o de, mediante violência e grave ameaça, manter-se no poder. Impedir o regular funcionamento dos poderes da República e depor o governo legitimamente eleito. Utilização da estrutura da ABIN como uma central de contra-inteligência do grupo criminoso na execução do plano maior de ruptura da ordem democrática para a permanência do então presidente da República, Jair Bolsonaro, no poder. Pois é, Evandro, nesse voto do ministro Alexandre de Moraes, ele destacou o seguinte: ele começou o voto dele dizendo que é importante que seja analisada a denúncia da PGR contra esses 7 acusados dentro de um contexto, a partir da conduta deles. Porque durante a manifestação oral das defesas, os advogados, todos os advogados disseram, por exemplo, que eles não estavam presentes no 8 de janeiro, por exemplo, não estavam presentes em algumas ocasiões, então eles não poderiam responder pelas acusações que eles estão respondendo. São 5 acusações, né? No total, entre elas, tentativa de golpe de Estado e participação em organização criminosa armada. E aí o ministro ele explicou o seguinte, que a denúncia da PGR expõe que cada um dos acusados, com a sua conduta, acabou contribuindo para o resultado de um crime, né? O crime ali do qual ele diz que terá havido. E que essa acusação, né, que ela é feita dentro de um contexto em que há vários núcleos também que foram investigados pela Polícia Federal. E aí esse núcleo foi o núcleo da desinformação. E aí o ministro citou, por exemplo, o inquérito das fake news, que foi aberto ainda em 2019. E aí ele fala que antes mesmo aí da tentativa de execução de um plano de golpe de Estado, já havia vários outros fatos, como, por exemplo, a criação de um gabinete de ódio no governo de Jair Bolsonaro para a propagação de notícias falsas contra, especialmente, o judiciário e a justiça eleitoral. Então, Evandro, depois do voto do ministro Alexandre de Moraes, os outros 4 ministros, são 5 ministros, né, que compõem aí o colegiado da primeira turma, depois do voto dele, os outros 4 ministros, então, aí se posicionam com relação a esses 7 acusados, se eles viram réus aqui no STF. Se eles virando réus no STF, Evandro, aí o STF já chega aí a 21 réus nesse suposto plano de golpe de Estado. Janaína, quero aproveitar que você está acompanhando esse julgamento, porque o ministro Alexandre de Moraes ironizou o fato de a defesa de muitos dos acusados pedir para que ele deixe a relatoria, né, pedindo a suspeição do ministro na relatoria deste processo. E eu gostaria que você trouxesse, então, de que maneira que ele respondeu a essas tentativas.
Ele respondeu até de uma forma irônica, né? Ele disse ele magoado, porque no caso do ministro Luiz Fux, por exemplo, o ministro Luiz Fux, o nome dele é citado em algumas trocas de mensagens entre os investigados. E ele disse que porque só o nome dele é alvo de vários pedidos de suspensão e não do colega ali, Luiz Fux. E aí o ministro Luiz Fux, inclusive, ele pediu a palavra, respondeu e ele disse o seguinte, ele disse que essa troca de mensagens que foi ali anexada aos autos com o nome dele, são mensagens, na verdade, nas palavras dele, bisbilhotagem ridícula. Isso aconteceu, essa fala ali, esse diálogo entre os dois ministros aconteceu durante a votação das chamadas preliminares, aqueles questionamentos que as defesas fazem ali antes de julgar o mérito, né, para poder garantir que há uma legalidade total ali no julgamento. Então, foram votados, por exemplo, a questão da validade da delação de Mauro Cid, a questão da suspeição do ministro Alexandre de Moraes por conta dele ter sido ali alvo ali, de um plano ali para assassinar autoridades públicas e também, por exemplo, a questão da competência da primeira turma para julgar esse caso. E aí, só para destacar também uma fala interessante hoje pela manhã do ministro Luiz Fux com relação a esse caso, porque ele é voto vencido. Todos os outros julgamentos também houve esse mesmo questionamento, pedindo ali, a defesa pedindo para que esse caso seja levado para o plenário dos 11 ministros e o ministro Luiz Fux, ele defende que esse julgamento aconteça no plenário dos 11 ministros. E aí ele pediu a palavra também quando foi votar sobre essa questão e criticou ali notícias da imprensa de que ele e o ministro Alexandre de Moraes têm uma divergência com relação a isso. O ministro Alexandre de Moraes respondeu dizendo que muitos jornalistas, muitos veículos querem fazer do STF uma revista Caras. Evandro. Valeu, Janaína Camelo, um abraço para você. Ô Piperno, como é que você vê, né, a ironia do ministro e o fato dele dizer o seguinte, eu ia falar o fato dele dizer o seguinte, deixa eu reformular aqui, que o fato das defesas terem tantos pedidos de suspeição ou de tentar afastá-lo do processo, diz muito mais sobre os suspeitos do que sobre ele. E para você, o que parece? Eu acho que sim, eu acho que as defesas precisam melhorar suas argumentações. Por acaso, será que alguma defesa ainda imagina que esse tipo de argumentação vai sensibilizar o ministro a poder chegar e falar, puxa vida, sabe que você tem razão, eu não tenho mais condição de julgar isso aqui e tal, eu estou aqui me retirando. Você sabe que o Brasil vive alguns momentos assim de algumas coisas muito engraçadas e irônicas. Ontem eu vi, aliás, até para falar sobre esse mesmo ministro, né? Ontem eu vi um vídeo do ex-procurador Dallagnol. E ele vibrando nesse vídeo com a chegada lá de um personagem do governo americano que, segundo ele, veio ao Brasil para punir o ministro Alexandre de Moraes. E detalhe, ele fala assim, agora uma outra boa notícia, não será só ele. E depois ele continua todo sorridente, né, exaltado, empolgado no vídeo, falando, olha, inclusive também o Procurador-Geral da República. E não vão escapar também juízes auxiliares. Eu fiquei pensando, pô, mas eles vão ter que fretar, né, parte da Força Aérea Americana para levar todo esse pessoal aí, quem sabe acorrentados, como aqueles, enfim, aqueles brasileiros que foram mandados de volta para cá, os imigrantes chegaram, né? Eu falei, só pode ser assim. E ele lá, exultante e tal, né? Eu fico pensando, então aqui no Brasil tem umas narrativas que devem ter sido criadas e feitas para ficar agradando aquela turba que reza, marcha e presta continência para pneu. Só pode ser isso. É essa narrativa que está em andamento, hein, Alan Gani? Não, na verdade, a reclamação dos advogados, dos acusados, faz todo sentido. A gente observa um conflito de interesse porque existe o princípio do sistema acusatório no direito, que é um princípio básico, ou seja, o juiz não pode ser a vítima e também não pode ser o investigador e o promotor. Só que isso já ocorre desde os inquéritos das fake news, né, que deu desdobramento a outros inquéritos, inclusive crítica de outros juristas. Então, essa crítica que já começou lá em 2019 ocorre também agora em relação
a tentativa de golpe de Estado, que, segundo a própria PGR, o ministro Alexandre de Moraes seria uma das vítimas. Portanto, se ele é uma das vítimas, ele também não pode ser o juiz e o relator do caso. Me parece bastante razoável. Mas, olha, sabendo que... Tudo bem, então vamos lá. Eu discordo dessa argumentação, mas ok. Sabendo que o ministro não vai se sensibilizar, será que não vale a pena aproveitar melhor o tempo de defesa para chamar atenção para algum outro tipo de problema? Eu acho que você tem um ponto, porque ele já demonstrou, e o próprio Supremo Tribunal Federal, a votação da primeira turma também já demonstrou que não vão mudar em relação a isso. E a estratégia acho que pode ser diferente. E você, Segre, como é que avalia a estratégia e a maneira como a defesa tem tentado blindar os seus clientes? Eu não sei se blindar, Evandro, mas me parece que é do jogo da defesa apelar a todas as questões para, eventualmente, está certo que eles façam isso, ir a um tribunal superior, internacional, porque no Brasil não tem superior acima da Corte Suprema. Esse é o ponto objetivo. Mas devemos lembrar que quando o ministro Fachin colocou a suspeição do juiz, então juiz Sérgio Moro, pelas suas conversas com o promotor Dallagnol, isso foi motivo suficiente para afastar vários processos desse caso. Que foi, Piper? O relator Moraes, ele se janta com o promotor-geral da República, o Paulo Gonet. Eu não consigo entender qual seria a diferença entre as falas por Telegram do Moro e Dallagnol. Talvez foram menos cuidadosos e poderiam ter tido um jantar e conversado tudo no jantar, como muito provavelmente tenha feito o procurador Gonet com o relator. Então, me parece que está certo que eles façam isso, está certo, inclusive, que todas as defesas façam isso. Eu não sou jurista, não entendo de direito, mas entendo de lógica. Se um faz e essa metodologia, o dia de amanhã, prospera, os outros vão falar, por que eu não fiz? Então, está certo que eles apelem a isso, mesmo sem nenhuma expectativa de que isso possa afastar o relator, mas é uma sensação de tentativa de jurisprudência, de processual, um apelo processual para o dia de amanhã fazer algum apelo em alguma corte internacional com absoluta certeza. Segre, o Piperno está discordando categoricamente. Mas é claro que não é problema. É claro que sim, porque não é correta essa informação de que os processos foram invalidados só por causa disso. Os processos, né, o caso de suspeição do ministro Sérgio Moro, ele acabou incluindo um pacote, foram muitas aí as acusações, foram muitos itens. Esse estava no meio, mas não é correto dizer que foi por causa disso. Eu diria que isso foi uma das acusações feitas ao juiz Sérgio Moro, mas prevaleceram muitas outras. Zé Maria Trindade, quero te ouvir. Pois o que nós estamos assistindo nesse quarto julgamento, a gente nem está mais discutindo o mérito, né? Porque parece que a coisa já está certinha e virou montagem de fábrica, né? Todos vão virar mesmo réus no Supremo Tribunal Federal na primeira turma. Agora o debate é sobre as consequências disso. Os ministros se transformaram em grandes celebridades, não há como negar. E quando se é celebridade, se assume o ônus e o bônus disso. O bônus são os convites para palestras, para lançamentos de livro, né, status e o nome na história, isso é o bônus. O ônus é de ter a vida vasculhada e de tudo que fizer será pragmaticamente avaliado. Eu tenho uma frase, Cine, que eu não me esqueço dela. Não há nada mais difícil no mundo de esconder do que dinheiro. Isso aí é fantástico. E aí é o seguinte, a gente está vendo... Ele fala com uma seriedade. Você muda até o creme dental, muda o sabonete, muda tudo. O carro, o vinho, então, você está doido. Muda o sabonete. Aquele custo-benefício do vinho acabou. Então, assim, é a realidade. Verdade, e houve, de uns tempos para cá, uma parlamentarização do Supremo, né? E isso transformou mesmo os ministros do Supremo, não há como fugir, em celebridades. E sendo assim,
atrai a atenção de toda a imprensa, inclusive parte da imprensa que eu acho que eu respeito, eu acho importante até. O controle social da humanidade vem através desse tipo de imprensa que vê costumes e tal, está fotografando os ministros com os relógios caros, com as canetas maravilhosas, com ternos de grife, carros, enfim, é isso, é assim, né? Eles se tornaram públicos, antigamente não. Os ministros só falavam nos autos, mas isso é coisa do passado. Então, veja bem, não há mais debate sobre o mérito. Daqui a pouco, ninguém vai saber mais por que eles estão sendo julgados, sabe, apenas que serão réus. É muito interessante.